Aí se passou a lutar por duas coisas. Primeiro, pela justiça social que a gente queria com as reformas de base, e segundo, pela volta à democracia, que aí passou, inclusive, em muitos pontos, a ser o foco principal da luta. Era acabar com que a gente não tinha ideia, de jeito nenhum, quando sofremos o golpe, que isso duraria 21 anos, né? Eu nasci em Bagé, interior do Rio Grande do Sul, e morei até os 10 anos em São Domingos, que era uma vila de charqueada. Então, eu tive contato com operários desde muito menino, com as filhas dos operários. Meu pai também era, por assim dizer, operário. Ele era funcionário público estadual como ferroviário. Era o dono. Era considerado pela vila o dono do recinto. Tudo que acontecesse no recinto, que era passava a vila inteira, eles achavam que o papai era responsável. Então, eles vinham socorrer do papai. E ele era agente da estação ferroviária. Aos 10 anos, eu fui estudar no Colégio das Freiras, em Bagé. Até então, eu estudava no colégio estadual, que ficava na vila mesmo. Aos 13 anos, eu comecei a luta. Eu era da Juventude Estudantil Católica. Os movimentos de ação católica, que naquela época nós tínhamos o Papa João XXIII, nós tínhamos Dom Helder aqui capitaneando uma pleiade de bispos excelentes. De Dom Helder vale a pena evocar duas passagens. Primeiro, ele estava lá nos Estados Unidos e vieram perguntar para ele o que ele estava achando da ajuda que os Estados Unidos estava dando para o Brasil através da Aliança para o Progresso, que era um esquema oficial de ajuda que vinha. Aí ele respondeu assim: meu filho, com aquele jeitinho meigo dele, nós não precisamos que nos deem nada, basta com que não estirem tanto. Ele matou o assunto aí. Outra vez ele dizia: quando eu dou comida para os pobres, eles me acham santo. Quando eu pergunto por que eles são pobres, eles me acham comunista. Mas ele era, o Dom Helder foi, talvez pouca gente saiba disso, a alma e o corpo do Concílio Vaticano II. O Papa João XXIII depositou nele todas as forças. Ele praticamente, sem Dom Helder, o Concílio Vaticano II não teria acontecido. E a ação católica estava, apesar de ser um movimento de igreja, ela não era como são hoje as pastorais. A ação católica vinha de baixo. A gente é que calibrava os padres, que eram nossos assistentes, as irmãs, que eram as nossas adjuntas, os bispos com quem a gente estava lidando, era mais o movimento quem fazia. A essas alturas eu briguei lá em Bagé, na legalidade, nós éramos do Comitê da Legalidade de Bagé, e já atuávamos na aula. A gente se dividia mais ou menos antes, conversava antes, a equipe da JEP, nos distribuíamos na aula, principalmente na aula de religião, e aí a irmã que dava religião era a nossa adjunta. Aí ela encaminhava o assunto para o lado social, político, etc., e a gente se encarregava de fazer os repiques para conscientizar, segundo nós entendíamos, aquelas meninas da High Society de Bagé, o que não era muito fácil, né? Eu vim para Porto Alegre aos 16 anos e entrei
no colégio mais exclusivo que nós tínhamos aqui, que era o Colégio Estadual Júlio de Castilhos. E foi uma efervescência. Eu continuava na JEC, até que o Dom Vicente Scherer cortou o nosso barato. Acabou com a ação católica. Mas a essas alturas, já, o pessoal de ação católica já tinha avançado para a ação popular, que era um movimento existente na França e que sofreu várias mudanças para frente sempre, e aqui no Brasil se constituiu, ela acabou sendo ação popular marxista-leninista até 73, e eu militava por ela. Quando presa, fui presa por conta dela, do trabalho que eu tinha lá, e depois a gente entrou todo mundo junto dentro do Partido Comunista do Brasil. A ação popular passou a integrar o Partido Comunista do Brasil. Aí alguns companheiros ainda, por falta de talvez um pouco mais de teoria sobre a questão do Partido Revolucionário, achavam que tinha que ser tudo muito meio a meio, né? Mas não era assim, porque a ação popular tinha muito mais militantes do que o PCdoB. Mas o partido é o partido, era o partido, né? Desde 22, Partido Comunista do Brasil. Então, essa foi a minha atuação, sempre pelo mesmo motivo. A gente queria mudar aquela realidade social bastante prejudicial. Mas naquela oportunidade, isso é interessante de dizer para o pessoal, porque não entendem às vezes, a chapa não era Jânio e Jango, é que eram votados separadamente. O Jânio era candidato à presidência e o Jango era candidato a vice. Então, eu lembro até hoje do jingle, do Jânio, do Jango, que eram diferentes. Mas o Jango assumiu com a promessa. Primeiro eles fizeram aquela história de só com parlamentarismo. Depois o Jango assumiu e botou em plebiscito o parlamentarismo e perdeu longe. Ele ficou prometendo as chamadas reformas de base, que era o que a gente entendia que tinha que ser. A reforma agrária, a reforma urbana, a reforma educacional, todas estas chamadas reformas de base, a gente apoiava o Jango nisso. Então, quando veio o golpe, em 64, já pegou todo mundo. Eu, por exemplo, atuava desde os 13 anos. Quando veio, a gente acabou com a nossa militância, né? Quer dizer, tudo que a gente fazia passou a ser clandestino. E o Rio Grande do Sul foi impactado por duas coisas principais, além do fato do Jango ter vindo para cá e ser a terra do Jango, e ele e o Brizola saírem daquela forma, banidos, etc. Além disso, dia 4 de abril, nós comemoramos 60 anos da primeira vítima fatal da ditadura, que foi o coronel Alfeu Monteiro, dia 4 de abril de 1964. A primeira vítima fatal assassinada pela ditadura foi o coronel Alfeu Monteiro. Das outras todas, a gente sabe só lembranças, não é? A gente sabe aqueles que as famílias reivindicaram. Mas nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, os grupos de 11, que se espraiaram. O Brizola propôs, já na legalidade, a organização da população que se reunisse em grupos de 11. E iam as discussões para eles e tudo mais. Aí tinha quantidade de camponeses, pequenos proprietários, trabalhadores, pessoal de vila, aposentados. A gente nunca ficou sabendo da incidência de morte ou desaparecimento desse pessoal.
No Nordeste havia as ligas camponesas. O Teodomiro, por exemplo, me disse uma vez que, por alto, ele calculava em 4.000 mortos só nas ligas camponesas. Nos índios, a gente ficou sabendo agora, foram 8.000. E não foram assim para dizimar, não foi apenas dizimando o pessoal, largando camisetas de gente com catapora, que eles fizeram bastante isso, para limpar a área, né? Aí matavam os índios todos com doenças contagiosas assim. Mas não foi isso, foi com escravidão. Tinha escravos indígenas, eles retomaram a escravidão indígena. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, com os caigangues. Então, os 400 e tantos mortos que oficialmente se conhece, entre mortos e desaparecidos, que não se sabe. Muita gente. No Amazonas, muitos camponeses que já tinham sido ganhos pela guerrilha também foram dizimados assim, sem alarde, porque não tinha uma família para exigir. Os outros que têm família não conseguiram até agora. Então, tu imagina o pessoal que não tem força, não tem influência, não tem, né? Aí se passou a lutar por duas coisas. Primeiro, pela justiça social que a gente queria com as reformas de base, e segundo, pela volta à democracia, que aí passou, inclusive, em muitos pontos a ser o foco principal da luta. Era acabar com que a gente não tinha ideia de jeito nenhum, quando sofremos o golpe, que isso duraria 21 anos, né? De jeito nenhum. Então, foi isso, foi assim que eu entrei, sempre com espírito e com coisa de... Começando na ação católica por amor ao próximo, depois no partido e já na ação popular por consciência social mesmo, de que o mundo não podia viver dessa forma, que o Brasil não podia viver com tão poucos com tanto e tantos sem nada, né? E que eu continuo até hoje. O meu trabalho continua até hoje, estou com 77 anos e penso da mesma forma como pensava quando comecei. Primeiro eu fui presa em Ibiúna. A primeira prisão foi em Ibiúna, passei uma semana presa. A ação popular tomou uma atitude depois do AI-5 que eu particularmente achei ótimo. Apesar de ter vivido a experiência na pele, eu achei excelente. Qual foi o raciocínio da direção? Depois do AI-5, todo mundo saiu para a luta armada. Porque não tinha mais o que fazer. Não tinha mais a quem apelar, não tinha mais nada. Aí, quando deu o AI-5, a gente entendeu que eles tinham vindo para ficar. E que tinham força para isso. Aí a Ação Popular tomou a seguinte medida. Já tinha sido feito também pelo PCdoB, quando eles começaram a deslocar militantes para a área do Araguaia, para se entrosar com a população, para dali sair um foco. Nós éramos justamente antifoquistas. O foco foi o pessoal que fez mais pela linha do Debré e de outros Marcuse, etc., que faziam um foco. Era importante surgirem vários focos de luta. Mas nós nunca acreditávamos no foco, a gente queria a guerrilha. Começar uma guerrilha. Como teve outras, inclusive, da Colina e outros inícios de guerrilha. Mas o pessoal dos chamados focos urbanos também estava no início. Eles estavam fazendo assaltos a banco,
estavam fazendo outras medidas para conseguir dinheiro para armar o pessoal, para resistir armados. Porque a violência, ela acompanha todo o processo revolucionário, mas ela nunca parte dos revolucionários. Ela sempre parte da reação. Nós sabíamos, por outro lado, que com um bando de estudantes a gente só ia até a esquina, né? Então, foi decidido que os militantes de ação popular iriam se integrar na produção, trabalhar em fábricas ou no campo, conforme o caso, para conhecer a realidade brasileira de verdade e para ganhar, principalmente o objetivo era esse, ganhar operários e camponeses para os quadros da ação popular, para aí sim a gente começar a pensar em alguma coisa mais profunda. E eu trabalhei 1 ano como operária da Bosch. A ditadura nunca teve grandes conhecimentos técnicos de interrogatório, grandes inteligência, no sentido da arapongagem, né? Ela sempre foi muito mais com base na tortura que ela arrancava. E aí eu acho uma outra vantagem também da ação popular. Muitas das outras correntes políticas determinavam um determinado prazo em que o prisioneiro conseguia suportar a dor da tortura. A partir daquele prazo, ele ficava liberado para abrir e o pessoal fora tinha que ter dado um jeito. Ele não era mais o responsável. Depois de um determinado prazo, ele abria para... Ele ficava liberado para falar, para parar de apanhar, né? Em muitos acontecia isso. Conosco, a ênfase toda não era neste período, era não saber. A gente não frequentava a casa dos camaradas, a gente não sabia o nome deles, a gente não sabia o endereço. Então, se a gente podia morrer apanhando, que não tinha como falar. O que falasse, como aconteceu comigo, que eu digo, tá bom, eu falo, quando viu o camarada chegar todo machucado, que eu entendi em seguida de que reunião eles tinham desbaratado na praia, e aí eu inventei uma situação toda para a polícia largar do pé da menina que eles estavam quase pegando. E consegui. Me fizeram uma cariação com o dono da casa onde ela morava e desapareceu de repente, e ele deu uma vacilada e aí eu fui para cima. E consegui isso, consegui o meu intento. Mas quer dizer, para falar a verdade, para dizer onde ela estava escondida ou coisa parecida, eu não fazia a menor ideia. Então, eu jamais conseguiria. E eu acho que isso aí foi muito bom também. Sempre que a gente ia ser preso, ia ser torturado, ou quase sempre, tinha um médico por perto para dizer onde doía mais, para dizer até onde podia ir sem matar. Tinha um médico da ditadura, evidentemente, para isso. E aí aconteceu que um estudante caiu e falou no meu companheiro, que atualmente é meu companheiro de novo, que tinha participado do movimento estudantil e trabalhava na mesma fábrica que eu. Aí eu fui presa pela segunda vez, passei 1 mês presa. Primeira vez 1 semana em Ibiúna, na segunda 1 mês. Aí nos soltaram, a gente tinha que ir todas as quartas-feiras na auditoria para assinar, até que o nosso advogado, que foi meu advogado depois, mas que não tinha sido nem contratado como nosso advogado ainda, só ficou sabendo que a gente estava preso, pediu para a gente ser avisado, avisa aqueles meninos da AP que o corregedor não, que o auditor pediu a prisão preventiva deles. Ele conseguiu fazer até nós, chegar até nós. Aí a gente não pagou para ver, né?
setamos um processo de fuga e acabamos sendo condenados por revelia. Em 75, eu tive a minha primeira prisão aqui em casa, porque fugi para cá, fugi para lá, mas acabei voltando para casa, porque não tinha onde ficar. E eu achei que eles já tinham até me esquecido, de 70 para 75, né? Pedi readmissão na faculdade, fomos ao cartório casar, dando essas bandeiras assim que a gente deu, né? Até que eles vieram nos pegar. E eu ainda consegui chegar na Bahia e chamar. A única pessoa que eu conheço aqui é a tia do meu ex-marido. Aí eles chamaram e eu mandei o recado para ele, mas aí ele decidiu se entregar. Naquele mesmo ano que nós estávamos presos e ele se entregou, mataram o Vladimir Herzog, que quando foi ser preso, os colegas de trabalho não deixaram, e ele pegou os pezinhos dele, foi até lá no outro dia de manhã e nunca mais voltou. E eu mostrei para ele quando mataram, viu? Olha aí, ó, o que é se entregar? Porque de resto a gente passou uma cadeia normal. Eu fui pouquíssimo, não dá nem para dizer que fui torturada. Tive uns cocorotes na cabeça, uns tapas no peito e nas costas. Aí, quando eles viram que eu já estava condenada e que eu não tinha mais nada para falar, me largaram de mão. Mas o pior de todas essas coisas, além, claro, da privação da liberdade, da privação de estar. Eu tinha minha filhinha com 3 anos, ficou aqui em Porto Alegre com meus pais. E, além do que, tu se sentia aquele sentimento de derrota, né? Eu não estou lá fora trabalhando. Eu não estou lá fora combatendo. Eles me ganharam essa. Mas o pior sentimento que tu sabe é que tu nunca sabe o que vai acontecer contigo no dia seguinte. Uma coisa é estar sendo presa no momento de democracia, quando tu tem todas as garantias, né, de coisa. Outra coisa é ser dentro do regime de exceção. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A tortura moral é muito pior. Tivemos de novo uma tentativa de golpe que está sendo cada vez mais evidenciada pela atitude muito firme do STF, que continua investigando e mostrando que houve uma tentativa de golpe que nós tivemos por um triz de acontecer. Era um golpe meio tabajara, mas era golpe, não é? Perdemos a presidenta Dilma, tivemos todos os 4 anos de suplício, literalmente suplício, porque tivemos o azar de pegar uma pandemia com essa coisa na presidência. E, além do mais, a injustiça social, que já era grave e que se agravou um pouco, se agravou bastante com o período de golpe, aumentou agora de uma forma incrível, porque nós temos um novo elemento internacional, ou internacionalizado, só que não conseguiu se globalizar, porque nem todo o mundo está submetido a ele, que é o neoliberalismo. Então, coisas e situações de injustiça social que nem na ditadura eles conseguiram, eles agora estão conseguindo, e o Brasil continua submisso às regras do neoliberalismo, e claro que a democracia ainda deve muito. Agora nós conseguimos mais democracias específicas, que democracia é uma daquelas palavrinhas que a gente tem sempre que perguntar para quem? Cara pálida, não é? Justiça, para quem? Honestidade, com quem? Não é? Numa sociedade dividida em estamentos sociais completamente diferentes, tu tem sempre que perguntar para quem? Verdade, honestidade, justiça, democracia. Mas a democracia social propriamente dita ainda não alcançou. Tanto que, se tiver um negro jogador de futebol ganhando os tubos de dinheiro, ele não vai sofrer o que sofrem os negros periféricos.
de ser considerado automaticamente pelo seu biotipo um suspeito. Então, a democracia social, que já não havia, que nós já lutávamos por ela antes de 64, também não deu agora. E, do meu ponto de vista, nós estamos vivendo um momento em que nem a democracia formal que nós tínhamos, também ela está em risco. Eu era juíza, estava juíza substituta numa vara de Porto Alegre, eu acho. Ou foi em São Leopoldo, agora já não me lembro bem. E a reclamante era uma senhora de idade já, de meia-idade. Para operária, a gente chama meia-idade já 50 para 60, porque já tinha, assim, a aparência de uma pessoa de 60 anos. Anos de ZIV, e veio a testemunha dela com também anos de ZIV. Aí o advogado da empresa, bem iupizinho assim, perguntou: doutora, no que ela trabalhava e no que a reclamante trabalhava? E ela disse assim: eu trabalhava no controle de qualidade e ela no empacotamento. Aí o menino, cheio de sabedoria de livro, né, dizia assim: então como é que ela sabe o que a dona fulana fazia? Aí eu dei uma risadinha e digo assim: dona fulana, de onde a senhora trabalhava? A senhora via a dona Beltrana trabalhando? Ela me respondeu até com certa firmeza, mas assim, de desaprovação, né? Ficava do lado. Claro, só o menino que nunca ouviu falar em linha de produção para não saber que o controle de qualidade é a última coisa depois da produção e logo vai para o empacotamento, né? Aí eu transmiti para o secretário, que era do lado, e depois disse assim para ela: além do mais, toda vez que faltava luz, me botavam no empacotamento, né? E ela, muito surpresa, e a reclamante também levantou a cabeça. É. Aí eu transmiti, né? Perguntada, respondeu tal coisa. E ela disse assim, e eu disse assim, baixinho, baixei a voz, mas de sorte que todos ouviram. O advogado da reclamante, a reclamante, o advogado da empresa e o preposto. E a testemunha, claro. Eu digo: a senhora sabe por que que eu sei? Já não transmiti mais para a ata, mas disse para ela. Porque quando eu trabalhei em fábrica metalúrgica, eu também fazia controle de qualidade. E sempre que faltava luz, me botavam no empacotamento. Porque as caras de espanto dos 4 participantes, 5 com a testemunha, é impagável. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Quer dizer, eu conhecia a realidade, que hoje, principalmente sem as representações classistas, é impossível para o juiz do trabalho conhecer. Não adianta a gente ter anos de estudo se não tiver um mínimo de prática social que conheça a situação como ela se dá, que conheça o conflito capital-trabalho na sua personificação. Como eu, por causa desta política, fiz. Agora, também foi por causa desta política que eu sofri minha segunda prisão.